bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. E eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos baseado aí nas cartas de Paulo. E a carta de hoje... Colossenses. Vamos partir para Colossenses, pessoal. A gente já falou sobre Efésios e agora a gente vai partir para Colossenses. Vamos fazer a introduçãozinha aí de Colossenses aí, só para poder contextualizar. Eu gosto de Colossenses, cara. É uma das cartas que eu mais gosto, assim. Tem 4 capítulos, né? Rapidinho, dá pra ler rapidinho. Tem uma música do Projeto Sola, Colossenses, né? Que basicamente é o que tá escrito no capítulo 1. Como é que é? Canta aí pra gente aí. Eu vou deixar você cantar. Você também conhece a música? Esqueci como é que... Não sei como é que é. Ele é a imagem do Deus invisível. É brabo, é brabo. É um dos primeiros versículos, né, do primeiro capítulo aí. Isso, é. Que também, na verdade, era um cântico, né, daquela época lá. Se você vê na Bíblia, você vê, né, quando chega essa parte, tá... A forma como tá escrita tá... Como se fosse uma poética, né? Isso, tá aquela diagramação diferenciada, né? O pessoal já cantava já... Ou seja, o pessoal não cantava só salmos. Eu vi uma pregação do Nicodemos falando que o pessoal da igreja do primeiro século, eles não cantavam só salmos. Sim. O Nicodemos falando, né? Eu gosto muito de cantar salmos, mas se eu cantasse só salmos, poxa, eu não ia cantar o nome do meu Salvador. Eu não ia cantar o nome de Jesus. Aí o pessoal aqui, né? O pessoal da igreja do primeiro século cantava... Sobre Jesus, né? Sobre Jesus, né? Coisa além de salmos. Mas vamos lá, vamos chegar até a carta. Colosso era uma cidade assim pequena, né? Foi uma igreja fundada por Epáfras. Na verdade, não foi fundada por Paulo, foi por Epáfras, que era um discípulo de Paulo, que era um filho da fé de Paulo. E Paulo se sentiu assim na obrigação de escrever para uma congregação que não é dele. Esse Epáfras, ele se converteu numa pregação de Paulo, né? Ele converteu numa pregação em uma outra cidade. E quando ele foi pra cidade de Colossos, ele começou a compartilhar da fé dele pra cidade. Pra cidade lá e fundou essa igrejinha. E... aqui nos primeiros versículos mesmo do primeiro capítulo, Paulo agradece porque ele sempre se lembra de orar por essa igreja de Colosso. Ou seja, ele estava agradecendo porque ele sempre estava intercedendo, sempre orando por uma igreja que nem é dele. É um pastor orando por uma igreja que não é dele. É de um outro pastor, né? Uma igreja de um outro pastor. Não tinha essa rixa, porque Paulo entendia que era o mesmo time, certo? A mesma igreja. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo universal, que é um só. Maneiraço. E logo no inicinho aí da carta a gente percebe que existia já aí umas heresias querendo entrar aí nessa igreja, né? Esse é o motivo que Paulo escreveu, né, pra igreja. Epáfras deve ter falado pra ele, ô Paulo, tem umas ideias aqui esquisitas chegando e tal, dá uma ajuda aí. Aí Paulo veio com essa carta pra poder combater as heresias. E o engraçado é que não dá pra descobrir qual heresia é essa. O pessoal não dá nome pra essa heresia. O pessoal alguns acreditam que era mistura de tradições judaizantes, né, que tava querendo se infiltrar na igreja. É uma mistura louca, né? O pessoal chama de heresia de Colosso, né? Porque não tem nome. Não dá pra descobrir porque é como você observar uma pessoa conversando no celular, conversando com uma outra pessoa. Sim. E você vai, pelo que você tá vendo a pessoa falando no telefone, você só tá ouvindo uma pessoa só. Você vai estar deduzindo o que a outra pessoa do outro lado da linha tá falando. Você vai deduzindo a conversa através de uma pessoa só. E é igual essa carta aqui. Você vê pra resposta de Paulo, pelo que Paulo tá escrevendo, você vai tentar chegar no porquê que ele tá escrevendo, né? Ele tá escrevendo aqui a resposta, mas você também, através da resposta, vai chegar no problema. Não sei se ficou claro. Entendi. A gente percebe ali o problema, apesar do problema não estar claramente explicado. A gente percebe que tá tendo ali uma resposta aí pro excesso de exaltação aos anjos que o pessoal tava fazendo. São vários essa problemas. Mistura de tradição, de circuncisão ou não. E parece que tem uma pitadinha ali de um combate que ele tava fazendo ao gnosticismo, né? Isso, tinha um legalismo. É porque no começo da igreja, a igreja foi afrontada por essas duas heresias, né? O começo foi o legalismo dos judeus. Sim. E depois o gnosticismo dos gregos. E Paulo aí fala bastante na carta pro pessoal crescer em conhecimento, né? Porque você tem que conhecer o que a gente já falou até aqui. A gente tem que conhecer o Deus que a gente serve, o Deus que a gente ama, certo? Muita gente já se critica o pessoal que estuda teologia, faz seminário. O povo tá estudando seminário enquanto devia estar evangelizando. Já ouviu? Sim. Seria mais útil se estivesse fazendo
uma obra social se estivesse evangelizando. Só que, pô, a gente é um time, cara. Enquanto o pessoal tá ali evangelizando, o outro cara tá fazendo teologia pro outro cara ter o que evangelizar, ter o que discipular. Comparando com um time de futebol, ninguém reclama do goleiro que não faz gol, né? Tipo assim, pô, você tá aí no gol aí, pô, era pra você tá metendo gol. Mas a função do cara não é nem essa, mano. Ele tem uma outra função. Cada um tem uma função no time. Exatamente, é um time, pô. Ninguém reclama do técnico não ter entrado em campo pra poder jogar. Pô, você tá falando aí de fora aí, você nem entrou pra jogar? Pera aí, cara, eu sou técnico, eu não entro pra jogar não, pô. Pera aí, eu tenho minha função aqui. Então o livro de Colossenses, ele é curtinho, né? Como eu falei, tem 4 capítulos. E é aquela divisão básica, né? Metade teoria, metade teologia. Paulo vai tratando sobre assuntos teóricos, teológicos, alta teologia. E a outra metade é a parte prática. Igual o livro de Efésios, né? Igualzinho o livro de Efésios. Efésios, no caso, tem 6, né? Isso, aí faz 3 ali. Isso. Inclusive, a gente tem um podcast aí. Tá pra ser postado. Não, já foi postado. Já foi. Me perdi aqui na linha do tempo. Mas vamos lá, no primeiro capítulo aqui de Colossenses. Cara, tem muito versículo aqui que eu... Colossenses é um livro assim que teve versículo que eu faço questão de decorar, né? Que Cristo nos resgatou do reino das trevas, nos transportou por reino da luz. Tem aqui aquela parte que Paulo escreveu, que é um hino que eles cantavam. O primeiro versículo é: Ele é a imagem do Deus invisível. Falando de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Como é que, pô? A imagem de alguma coisa invisível. Olha que loucura. É a revelação do Deus, né? Eu ouvi uma outra música também sobre Colossenses. Fala que Cristo é o retrato de Deus, o exato retrato de Deus. O que de Deus pode se conhecer. Tava ali tipificado em Jesus ali, né? Encarnado nele. Isso. É maneiro que Paulo, ele trata também, além dessa questão da encarnação de Jesus, dele ser a imagem de Deus invisível, ele traz a suficiência desse Cristo. Ele traz que Cristo, além de ser suficiente, ele é superior a toda a criação, a toda a criatura, a todo principado, potestade. Superior a anjo, né? A gente não precisa de revelação de algum anjo, de alguma visão diferenciada. Cristo é necessário, é suficiente e necessário pra gente, né? Sim. A gente não precisa acrescentar mais nada dentro de Cristo. E, aliás, se acrescentar, vai dar ruim, né? Sim, vai fermentar o bolo, né? A verdade é que existe um lugar pra cada coisa, né? A igreja não é lugar de ser inserido, né? Quando eu digo a igreja, eu digo a pregação do evangelho, né? Não é lugar pra ser inserido coaching, humanismo. Não é lugar pra essas coisas, cara. Não é lugar pra... Vou até ousar dizer que o púlpito não é lugar pra psicologia, cara. A psicologia... ela é fundamental, ela é essencial para tratamento de diversas crises, diversos problemas psicológicos, mas o lugar dela não é no altar, não é na pregação do evangelho. A pregação do evangelho tem que ser pura e simplesmente Cristo. No caso, você falou do coaching aí. Não é que eu não sou contra o coach. Sim, só que no lugar dele não é no altar. Misturar o evangelho com o coach, essa mistura é que não dá muito certo assim na pregação, né? No púlpito, no culto de domingo. Sim, é exatamente isso que Paulo aborda, né? A suficiência de Cristo, porque a galera lá tava meio que exaltando aí anjo, alguns acreditam que tinha um cara lá que era tipo um xamã, tipo um líder, um guia espiritual do povo que queria trazer pra eles revelações a respeito de anjos, e o pessoal tava meio que, caramba, será que isso é verdade? Capítulo 2, versículo 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Aí eu acho que ele vai falar dessa pessoa aí. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Paulo não cita o nome do cara, né? Todo mundo sabe de quem ele tá falando. Exatamente. Pra quem Paulo escreveu, tudo que ele escreveu era claro, né? Todo mundo já sabia por aqui que Paulo estava escrevendo, qual era o problema, a gente aqui tem que cavucar e descobrir, né? E é maneiro que Paulo ele traz Cristo, né, como a pessoa na qual veio a redenção e a reconciliação. Ele deixa isso bem claro. Nesse versículo mesmo que você leu, Rodrigo, que ele fala que nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual nós temos redenção, a saber, a remissão de pecados. Ou seja, Paulo, em 2 frases, ele trata uma teologia altamente rebuscada. Ele traz aí plano de salvação, redenção, remissão de pecado, tudo em 2 versículos. Em 2 versículos, mano. Ele é muito profundo, mano. É muito profundo. E eu me amarrei nesse versículo aí. E é interessante que ele deixa claro que essa redenção e essa remissão de pecados não é para um grupo fechado.
É para todos que colocam a fé em Cristo. Para todos que depositam a sua fé nele. Maneiro que você falou que não é para um grupo fechado, porque uma das ideias que estavam sendo combatidas, né, era o gnosticismo. Sim. Uma ideia que veio, se não me engano, de Platão. Gnosticismo tem a ver com, tipo, conhecimento oculto. Conhecimento que só um certo grupo tem acesso. Para você ser salvo, você tem que ter acesso a esse conhecimento. Uma das ideias do gnosticismo, Juan, eles entendiam que o mundo físico era mal, né? A matéria é ruim, a matéria é má. Só o que é bom é a parte espiritual. Ou seja, mundo material ruim, mundo espiritual bom. Sim. Só que aí isso é uma heresia perigosa, sabe? Só que aí as pessoas podem pensar: mas isso é muita filosofia, isso é muito teórico, isso aí não vai abalar muita gente. Ou então a pessoa pode pensar: faz sentido. Cara, nesse sentido. Nesse faz sentido que abre brecha pra um monte de coisa. Olha só, o pensamento deles era: a matéria é má, o físico é ruim e o espírito que é bom. Então eles argumentavam o seguinte: poxa, então como é que Deus veio em forma humana? Como é que Deus veio em forma de um homem, né? Igual... No pensamento gnóstico se ele veio em forma de um homem, então ele deixou de ser 100% bom. Então se tornou mal, né? Porque a matéria é má, não tem como... Deus que é puro, ele tá no corpo. Olha como é que uma simples ideia, você for desenrolando a ideia, né? Sim. E Paulo vem combatendo isso no versículo aqui no capítulo 2, dizendo que em Cristo habita corporalmente, no corpo, toda a divindade. Em Cristo tá no corpo de Cristo tá Deus. Dizendo literalmente isso. Maneiraço. Pô, outra parada também, Juan, outra conclusão que você chega com essa ideia de que o corpo é ruim e que o espírito é bom. Vamos lá, o pessoal pensa que o corpo é ruim, a matéria é má, né? Essencialmente má. Você chega a duas conclusões erradas. Você pode pensar que, se o corpo é ruim, então eu tenho que negar todos os prazeres do meu corpo. Eu tenho que eu tenho que me privar do sono, eu tenho que me privar de comer alguma coisa boa. Se eu pecar, eu tenho que, sei lá, me chibatar, né? Eu tenho que disciplinar meu corpo porque meu corpo é ruim. Autoflagelo, né? Isso, é essa palavra que eu tava esquecendo. Me privar do sexo, né? Me privar do prazer sexual, por isso que tem muita corrente aí que o pessoal acha que crente, quanto mais casto, mais santo é. Sexo é impureza. Sexo é a impureza do casamento. Só que não, Paulo em outro lugar vai falar que sexo é dívida, tá ligado? Desde lá de trás, ele é uma questão que o pessoal vinha sofrendo, né? Então, tipo assim, existiam momentos, né, lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo, em que o sexo era completamente banalizado. Aí chegou uma linha de pensamento que até você falou: não, então peraí, se o sexo é ruim, então a gente interrompe o sexo para poder se manter puro. Erra no outro excesso. Sim. Então Paulo vem combatendo no decorrer dos livros deles, vem combatendo isso daí. Porque o sexo ele é bom desde que feito no momento correto, né? Isso. Que é dentro do casamento. E que leva também a outra conclusão, né? Que eu tava falando, são duas. E a outra é: se você pensa que o corpo é mal, se o mundo físico é ruim, se o meu corpo é essencialmente ruim, então dane-se tudo. Não tem pra onde correr. Eu vou viver uma vida desregrada. Porque é isso aí mesmo. Sendo que, né, não é assim. São duas coisas que não batem com o evangelho. E Paulo vem combatendo isso tudo, principalmente no capítulo 2, né? Sim, Paulo também aborda que, assim como a gente participa da morte, da ressurreição em Cristo, a gente também participa de uma comunhão na vida nova em Cristo e na plenitude que ele vive hoje. É aquela história que a gente não encontra isso, né, relatado palavra por palavra na Bíblia, mas fazendo um estudo minucioso você percebe que é aquilo que o pessoal chama de que já chegou, mas ainda não, né? O já e ainda não de Deus. Tipo assim, nós já estamos vivendo a plenitude em Cristo, mas não por completo. A gente consegue provar um pouco da eternidade, provar o que é ter comunhão com Cristo, ter comunhão com os irmãos, mas ainda não da maneira completa. A gente é como aquela barrinha estivesse carregando lá, loading. Você vê, você já consegue ter acesso a algumas coisas, mas ainda não é por completo. E Paulo trata isso, dessa questão dessa comunhão, que nós temos comunhão com Cristo na morte, na ressurreição, na vida e na plenitude. E a plenitude faz parte de tudo que a gente vive. Não só da nossa vida pessoal no sentido de relacionamento, mas no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso intelecto, nos nossos prazeres que a gente tem aqui. Viver Cristo em tudo, né? Em tudo. Na arte, na música, né? No geral. Porque Deus não é contra o prazer, né? Não. Deus, claro, se for um prazer, você usufrui do prazer da forma correta. Sim, sim. Por exemplo, o prazer de você comer uma comida boa e tal,
prazer do corpo mesmo, prazer da carne. Deus não é contra, mas na verdade você vê Deus nessas coisas. Você ter prazer nessas coisas e ver Deus, né? Deus te agraciando com essas coisas. Às vezes eu tenho essa brisa aí. Falo, caraca, mano, Deus me deu oportunidade de, sei lá, tá vivenciando isso aqui. Uma coisa mais simples, pô. Vou ali no Horto de Queimado, vejo ter uma vista bonitona. Caraca, mano, Deus fez isso aqui, Deus tá me proporcionando isso aqui. Exatamente. Tá esses dias eu tive essa mesma brisa aí descendo da Serra das Araras, voltando do trabalho. Cara, um arco-íris ali, lindo, mano. Eu falei, cara, se eu saio 20 minutos depois, eu perco esse arco-íris. Se eu saio 20 minutos antes, eu perco esse arco-íris. Cara, Deus me proporcionou essa visão. Cara, glória a Deus, já diria Daciolo. Glória! Caraca, Foi naqueles mano. 20 minutos certinho, né, mano? Exatamente, cara. Tipo assim, né? foi exatamente naquele momento que eu passei, que eu pude ver aquilo lá. E eu, caraca, que coisa linda, mano. E da mesma forma, os prazeres da vida em si, Rodrigo. Tipo, os prazeres do casamento, os prazeres do filho, cara, da paternidade, saca? Tipo, tudo isso Cristo proporciona pra gente e ele não quer que a gente se abstenha disso. Lógico, algumas pessoas são chamadas pra abstenção disso. Pra abstenção do casamento, né? Pensando nos celibatários. Existem pessoas, Paulo mesmo fala sobre isso, e Jesus eu acho também fala sobre isso, que existem pessoas que foram chamadas para o celibato. Só que essas pessoas, para essas pessoas, o celibato é um prazer em Cristo. Então, em tudo, a gente encontra prazer se deleitando em Cristo. E por último, tem uma parte que eu me amarro, quando Paulo vem e começa a tratar sobre a maturidade do cristão. Ele vem... fala do chamado do cristão para maturidade. E essa maturidade, basicamente, que Paulo trata é você se livrar das suas práticas pecaminosas, né? E cultivar as virtudes cristãs. Você tá pegando aqui do capítulo 3, né? Do capítulo 3, e também falando das virtudes cristãs, ele fala um pouco no início, quando ele fala sobre amor, fé e esperança. E ele aborda isso também no decorrer do livro. Então, assim, você se abster, né? Você se livrar das práticas pecaminosas. Da mentira, da maldade, da rebeldia. E você poder se vestir das coisas boas. Uma parada que eu acho interessante isso, é que... rapidinho, e isso é maturidade. Isso que é a maturidade do cristão. Não é o cara ser chatão. Não é o cara ser crentão, né? Ser crentão. Não é o cara ser legalista. Não é isso. É o cara abandonar o pecado, que é o que o pessoal fala que é o fruto de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento do cara? Ele para de fazer a besteira que ele tá fazendo. E aí ele começa a se vestir, igual você falou aí, se cobrir e a revelar as virtudes, né, do cristão. Essa parada que você falou é muito pouco abordada, né, nas igrejas. Ser crente não é você ser santarrão, né? É você ser legalista. O fato de você ser legalista, não sei quando foi a última vez que eu ouvi isso na igreja. Sei lá, o que é legalismo, né? Que é você querer agradar a Deus no próprio mérito. Sim, é você ir na sua força, achar que alguma coisa, que tipo, pelo que você faz, você vai obter recompensas de Deus. Que inclusive era um problema aqui da igreja de Colosso, né? Que Paulo estava abordando isso. Tinha os gentios que se convertiam lá e tinham os judeus que se convertiam. Aí chegava esses judeus que eram convertidos e falavam, não, vocês aceitaram Cristo, mas agora tem que circuncidar, seguir outras regras de Moisés. Tem Cristo e mais Moisés. Tem Cristo e mais isso. Beleza, aceitou Cristo? Depois tem que circuncidar. Olha as festas de lua nova, hein? As festas aí, você tem que, Olha o que você tá comendo aí. Tá comendo carne oferecida aí? Isso não pode, Tá comendo porquinho? Suininho? Pô, aí Paulo, como é que Paulo vem matando essa questão de forma genial, cara? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, vocês submetem regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamento e ensino humano. Aí fala aqui, né, que essas regras até tem aparência de uma humildadezinha, né? Mas ela não tem poder nenhum pra refriar o maneiro que Paulo, desejo da carne. Ele vem com umas pitadinhas de humor, né? Não toca, não manuseia. Não. Ele vem... Cara, assim, eu percebo que a Bíblia inteira, ela também é bem humorada pra caramba, cara. Paulo, ele vem com um toquezinho de... Pô, por que vocês ficam falando aí? Tem ironia, né, na Bíblia. Tem ironia. Não toca não. Não come não. Peraí, pô. Calma aí, calma lá. Vamos fazer as coisas na moral. Vamos fazer as coisas direitinho. Pô, vocês não... Lógico que existem regras do Antigo Testamento, né? Mandamentos do Antigo Testamento que não foram perdidos. E todos eles, Jesus mesmo... cumpre todos eles e também reafirma. Mas aí que tá, Juan, não é regra pela regra. Por exemplo, a gente entrou aqui no capítulo 3, onde Paulo vai entrar pra parte prática, né? Paulo vai falar, vai dar os deveres sociais. Vai falar como o marido tem que se portar, como a esposa tem que se portar, como os filhos tem que se portar. Os servos, né? Os donos de pessoas que têm funcionários, pessoas que tinham servos.
como essas pessoas tinham que se portar. Mas antes disso tudo, antes de Paulo dizer o que eles tinham que fazer, ele vem construindo a ideia sobre Cristo. Por exemplo, aqui no capítulo 3 ele já fala aqui, ó. Vocês ressuscitaram com Cristo. E já que vocês ressuscitaram com Cristo, qual a vida nova que vocês têm que ter? Porque é uma coisa que eu sinto falta aqui na pregação, nas pregações que a gente ouve, sabe? Não pode ser, a pregação não tem que ser uma coisa moralista, né? Você vai lá e você vai ouvir o pregador falar que você tem que fazer, você faça isso, faça aquilo, você tem que fazer isso, assim, assim, assado, sabe? Mas beleza, mas qual é o fundamento? Pô, eu trabalho com criança lá na igreja, eu já falei lá com os voluntários que trabalham lá com a gente, o nosso objetivo não é moralizar as crianças, né? Não é ensinar bons modos a criança, nosso objetivo é pregar o evangelho. Sim. A gente pode muito bem transformar crianças em crianças comportadas, mas que não... Sem Cristo. Sem Cristo. Crianças comportadas, mas que não são crentes. Concordo. Sabe? Por que a gente tem que fazer o que tem que fazer? A questão não é fazer ou não fazer, mas o porquê de fazer ou de não fazer, né? Perfeito. Existe uma teologia por trás de cada ação do cristão. Ou pelo menos deveria existir. Um exemplo básico que eu consigo pensar aqui agora, ó. Paulo fala que Cristo amou e morreu pela igreja. O casamento ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Se Cristo amou e morreu pela igreja, então o homem, o marido, tem que fazer o mesmo. Amar e morrer pela igreja, e a igreja sendo submissa a esse Cristo, da mesma forma como a esposa é ao marido. Sim, tá ligado? Tem toda um a base, exemplo também que ele dá sobre a humildade de Cristo. Cristo se humilhou, abriu mão, né, de ser Deus, dos seus atributos divinos, se tornou servo de todos. Portanto, serve uns aos outros, trabalha uns com os outros. Paulo, primeiro ele constrói... Pega o exemplo de Cristo. Ele pega o motivo e depois a ordem, né? Tipo assim, seria muito fácil pra Paulo falar assim, cara, serve um ao outro aí, gente, vocês têm que servir um ao outro. Tá, mas por quê? Não é muito melhor todo mundo me servir? Só que ele não dá esse argumento antes. Ele vem, destrincha a teologia dele toda e depois ele vai dar a ordem. Fala assim, gente, amai uns aos outros, gente. Serve uns aos outros. Pô, Jesus fazia isso direto. Pô, se você quiser ser o maior, seja o menor. Serve um ao outro aí. Eu não vim pra poder... Igual Jesus fez. Então, às vezes eu sinto falta disso também. Dessa abordagem, dessa construção, né? Às vezes, talvez, eu vou pensar do ponto de vista de quem tá pregando agora. A pessoa não fale por pensar que a igreja já sabe isso, né? Talvez seja esse um pensamento que a pessoa tem. Eu não vou precisar destrinchar igual o Paulo fez, porque já tá destrinchado na Bíblia. Mas, poxa, eu acho que seria bom, né? Eu acho também, pô. Mesmo que a igreja saiba, tem que estar sempre lembrando, sempre trazendo, assim. Então, assim, Paulo, ele deixa bem claro nessa carta de Colosso, nessa carta aos Colossenses, que Cristo é suficiente. Cristo não precisa de nada que complete Cristo. Não precisa de filosofia, não precisa de superstição, não precisa de anjo, não precisa de demônio, principalmente de demônio. Não precisa de uma revelação. Não precisa de uma revelação nova. Qual é, mané? Não precisa de uma revelação nova, mas Cristo é o suficiente. Paulo trata essa questão, igual você falou, quando ele fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, e isso era um pedido, né, do povo. Você vê que até os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, poxa, me mostra o Pai aí. Me mostra Deus, né? Me mostra Deus, eu quero ver Deus. Aí Jesus fala assim, como assim que você quer ver Deus? Eu tô aqui, cara, eu tô o tempo todo com vocês aqui. Né? Em João, capítulo 14, versículo 8 e 9, Filipe fala assim, mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus respondeu, há tanto tempo que eu tô com vocês e ainda não me conhece, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como que você diz, me mostra o Pai? Como assim? Então Jesus mesmo se revela como a imagem do Deus invisível. E Paulo trata isso de maneira linda na carta de Colossenses. E pra poder finalizar, trazer a recomendação de um livro, né, cara? Qual o livro da vez? Pô, o livro da vez, o livro que é teu, Rodrigo. Pega aí. Não foi você que escreveu, mas você que é o dono. O livro Deleitando-se em Cristo, o autor é Michael Reeves, né? Tem uma capinha verde. Uma frase aqui, né, que tá aqui nesse livro, que você tava falando, me lembrou. Ele começa o primeiro capítulo trazendo uma pergunta. Se existe um Deus no céu, como esse Deus é?
Maneiro. Aí ele vem destrinchando, vem trabalhando na ideia. Aí ele conclui: não existe um Deus nos céus que seja diferente daquilo que vemos em Cristo Jesus. O que vemos exatamente em Cristo é o Deus que está no céu. O Cristo que brincou com as criancinhas, que atendia os necessitados, que estava com os oprimidos. É esse o Deus Pai que está no céu. É o mesmo Deus. Pô, e esse livro, ele vem destrinchando, né? Sobre as doutrinas de Cristo, uma cristologia, né? Só que, pô, de uma forma bem suave, bem maneira. O nome do livro já explica, né, pra que ele veio. Deleitando-se em Cristo. Você ter prazer no conhecimento de Cristo. E ele é parte de uma trilogia, né? Deleitando-se na Trindade. Deleitando na Trindade. Deleitando-se na oração. Eita, Deleitando-se em tem Cristo. mais? Eu tô vendo aqui, deleitando-se na Trindade, deleitando-se na oração e o deleitando-se em Cristo. Ah, tá, esses três. Mesmo cara, né? Michael Reeves. Isso, mesmo autor. Então eu queria deixar recomendado ele aí. Ele tem uma frase aqui que eu li hoje mais cedo nele, que ele fala que, pô, essa frase pra mim é maneiraça. Em vez de sermos pecadores pelo fato de cada um de nós pecarmos, nós nascemos pecadores. E essa é a razão por que nós pecamos e morremos. Ó, que maneiro. Caraca, esse livro, gente, sério. Pelo pouco que eu li dele aqui, a gente recomenda ele, o Rodrigo já leu eles. O Rodrigo fala desse livro pra caramba, fala que inclusive tá querendo pegar o Deleitando-se na Trindade, né, Rodrigo? Maneiro, Pra poder dar uma lida. Porque a Trindade o pessoal acha que é muita teoria, né? Pô, é teologia pura, né? Uma teologia que não vai servir pra vida prática. Mas esse livro, Deleitando-se na Trindade, um outro livro, vai provar o contrário. Como a sua fé muda, como sua vida muda, quando você vai estudando, vai conhecendo a Trindade. Então a gente vai deixar o link aí disponível pra quem quiser comprar, tá? Se você estiver ouvindo pelo YouTube, ele vai ficar aqui na descrição. Se você estiver pelo Spotify ou pelo Deezer, você pode ir lá no nosso Instagram, @trincheira.podcast, e você vai ter lá no nosso link da bio os livros que a gente recomenda, não só nesse episódio aqui, mas nos anteriores. A gente também tem o link do Apoia-se, caso você queira ajudar a gente aí, patrocinar a gente, manter esse podcast funcionando aí. Se você gosta aí da gente, gosta das coisas que a gente fala. Se você não gosta também, quiser abençoar também. Estourou o áudio. Chega, estourou mesmo, vai bater lá no talo. A gente tem o nosso link do Apoia-se. Tá no link da bio, você vai lá, vai encontrar os nossos livros, né? Nossas plataformas e também esse link onde você pode estar patrocinando a gente, vai estar ajudando bastante a gente, tá bom? E comprando pelo nosso link também já vai ajudar a gente aí. Valeu, pessoal. Espero que esse podcast tenha edificado a sua vida aí. Eu te recomendo também você dar uma lida em Colossenses para você poder perceber esses detalhes que a gente veio falando, que a gente veio destrinchando durante esse episódio de hoje aí. E que a sua semana seja excelente. Valeu, que Deus abençoe a sua vida e que a nossa teologia cresça cada vez mais em Cristo. Tamo junto, pessoal. Fica na paz aí. Uma excelente semana pra todo mundo. Valeu. Amém. Valeu.